A paz do Senhor para todos. Amém. Estamos na lição 5, a promessa de salvação. Nós temos aqui a leitura do texto áureo. O texto áureo é um texto de chave, né? Mas ele já está aqui em João 5, 24, que diz assim a palavra de Deus: Na verdade vos digo que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Lembrando que esta transmissão, essa gravação fica no Facebook e também ela passa a ser publicada no YouTube. Então, o pessoal do YouTube também coopere aí compartilhando esta ministração da aula 5 da Escola Bíblica Dominical, a promessa de salvação. Temos também a leitura bíblica em classe, que está em João 3, 14 e 21. João 3, 14 e 21. Eu vou discorrendo aqui. Vamos fazer a leitura mesmo, né? Vamos já fazer a leitura. João 14. É João 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Glória a Deus. Falando aqui de promessa de salvação. A promessa de salvação da parte de Deus é incondicional. Ela nunca vai ser alterada. Mas ela é condicional para aquele que precisa de salvação, para o pecador, né? Como foi condicional para nós. E a condição era se arrepender, crer em Jesus e aceitá-lo como seu único suficiente Salvador para poder alcançar a salvação. E nós vemos que o mundo, ele já é um amigo, como diz a palavra do Senhor. É como se diante de cada pecador estivesse uma lápide campal dizendo: aqui jaz no maligno. E o nome da pessoa, esse aqui é um morto. Porque quem não tem Cristo na sua vida é um morto vivo. Porque o seu espírito está mortificado. Então, quem não tem Jesus é um morto vivo. Ele só vive da alma e do parte física. O espírito dá ao homem poder de ser diferente dos animais, mas espiritualmente ele está mortificado. Ele precisa ser revivificado. E só revivificado
pecado se cumprir as condicionais estabelecidas pela incondicional promessa de Deus. Então, a promessa de Deus, quando surgiu a promessa de Deus? Vocês sabem? Quando surgiu a promessa de Deus? Ela surgiu lá no Éden, quando Deus proferiu o juízo para Satanás, que estava ali incorporado numa serpente, né? Você vai incorpora em qualquer lugar, incorporado numa serpente, porque serpente não fala, mas o diabo fala, e ele fala para enganar. A serpente, naquele tempo, ela nem fazia mal, né? Depois ela começou a ficar realmente venenosa, depois do pecado ela se tornou venenosa. Tá? E quando o Senhor profere o juízo, tanto para a mulher como para Adão, proferiu juízos ali, mas proferiu um juízo profético. Um juízo profético. Que da semente da mulher viria um que ele, Satanás, não quer que ele faria? Pisar na cabeça da serpente, mas... Pisaria da semente, é o que pisaria na cabeça da serpente. Mas que ele seria ferido no calcanhar só, né? Mas pisar na cabeça é destruí-lo, né? Destruí-lo. E essa semente da mulher, ela passou por todo o período antediluviano. A semente da mulher, ela esteve na arca. Ninguém. Quem estava trazendo a semente? Tinha 100 cão de Jafé. Estava cão, foi amaldiçoado, foi para a terra da Palestina, ali para aquele lado todo, Egito. Jafé foi para a Europa. E Sem foi para a região da Mesopotâmia, lá, Babilônia, para aquele lado, de onde saiu Abraão. Então, a semente da mulher passou na arca. A semente da mulher estava em Abraão. Depois foi para o Egito. Saiu do Egito. Né? Está falando dentro da genealogia. Né? Andou, participou da conquista da terra, a semente da mulher estava ali. E a semente da mulher, antes disso, ela foi profetizada. Ela foi profetizada, lá no Éden, foi tipificada quando Abraão, Deus pede Isaac para o seu filho para ser sacrificado. Então vai para o Monte Moriá e ali estava tipificado, né? Isaac como tipo de Cristo, tá? Seria sacrificado. Então Isaac, quando Abraão estava descendo o telo para sacrificar o filho, o anjo mandou parar. Porque a intenção de Abraão, a ordem que Deus deu, ele cumpriria. Então, se não é barrado, ele cumpriria. Então, Deus aceitou como se fosse cumprido. Aí tem um cordeiro para sacrificar, estava preso ali no cruz. Então, o cordeiro ali foi revelado ali, de uma forma que Abraão pegou o cordeiro, que é o substituto, né? Cordeiro substituto. Depois disso, o cordeiro, Jesus, cordeiro de Deus, semente da mulher, ela foi revelada por João Batista.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ela foi revelada, anunciada. E a semente da mulher, ela foi depois crucificada. Foi sacrificada, crucificada, sacrificada. A semente da mulher ressuscitou e a semente da mulher foi glorificada. Jesus Cristo. Toda uma trajetória da semente da mulher. Por isso que Satanás veio perseguindo o povo hebreu, né? O povo que Deus escolheu durante toda essa trajetória para dizimar. Porque ele sabia de a descendência de alguém, vai vir alguém que vai me pisar na minha cabeça. Então, antes que ele pise, eu mato ele. Mas não conseguiu. Tentou de todas as formas. Então, tentou no ministério de Cristo, mas também Cristo, pela palavra, revidou e não caiu nas armadilhas do inimigo. Então, o mundo, ele jaz no maligno, não é isso? Depois do pecado de Adão, Deus que foram fiéis ao Senhor, da descendência de Sete, né? Mas aí a humanidade começou a se ter, um período de 2000 anos, começaram a se degenerar as coisas. E o negócio descambou de tal forma, Satanás agiu, e só sobrou a família de Noé. Mas a semente da mulher também. Veja bem, tentou de tudo. Quando ele vê o dilúvio, né, acontecendo, ele imaginou que talvez nem Noé aguentasse ficar naquela arca, não daria para conter lá o dilúvio, mas Deus estava com a mão ali sobre aquela arca e nada aconteceu com eles. Saíram ilesos dali. Tá? Então, como o mundo já é maligno, como eu falei, o mundo precisa, o pecador precisa de libertação. Nós precisamos de libertação. E fomos libertos pelo sangue de Jesus Cristo, nós aceitamos. Libertos pelo Senhor. E agora nós somos, como diz, a gente costuma usar esse termo, fica até meio. Nós somos extraterrestres. Diz que não tem extraterrestre. Tem? Somos nós. Porque estamos no mundo e não somos do mundo, somos de outro mundo. Se é de outro mundo, extra, que não é da Terra, ou é de outro lugar. Nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é no céu. Só que estamos aqui com uma missão. A missão salvífica do Senhor. A missão salvífica. E se não cumprirmos essa missão, Jesus deu o IT para cumprir essa missão. E se não estivermos cumprindo aquilo que o Senhor falou, não fizermos nada, mas como eu não estudei, eu não tenho estudo, mas você tem um testemunho da tua conversão, da tua mudança de vida. Você pregando isso, contando isso para ele, não depende de um estudo mais profundo, mas você vai contar o teu testemunho. Isso aí é o Evangelho, é uma boa notícia, o teu testemunho para alguém, que Deus fez uma mudança, e as pessoas te conheciam, agora te vê, poxa, mas tu está diferente. Aí tu conta, estou diferente por causa disso, e você também pode ficar diferente como eu. Então você está pregando Jesus Cristo, você está pregando o Evangelho de Cristo. E não é difícil. E muita gente, não, tem a desculpa, não é, eu não conheço a palavra, então eu não vou estar me envolvendo aí com evangelismo, com pregação, porque não conhece a palavra. Mas quem pode usar isso como desculpa para não pregar o Evangelho do Senhor. Tá? Então, alô? Acabou.
Então, como acontece o processo de salvação? Em primeiro lugar, alguém tem que anunciar. Alguém tem, todos nós. Alguém tem que anunciar. Alguém tem que anunciar. Não é isso? Sim. Como alguém ouvirá se não tem quem pregue? Como ouvirão se não tem quem pregue? Então é uma responsabilidade que a igreja tem. Nós, igreja. Igreja, organismo. Igreja que faz parte do corpo. Muitos se dizem, não, igreja é os quatro paredes. Não, igreja não é essas quatro paredes. Aqui é um salão de culto. Aqui é um ambiente de culto. Só que a igreja, quando está aqui dentro, é uma igreja aqui. A igreja nós estamos aqui. A igreja está aqui hoje. Poucas pessoas, mas estamos aqui. Tem uma igreja. E, através do evangelho, do testemunho, alguém vai se conscientizar. Então, precisa o quê? De conscientização através daquilo que vai levar para o pecador. Conscientizar ele da situação que ele está, da situação que ele pode ficar, que ele pode se transformar. E para que ele possa entender que é um pecador e que precisa de arrependimento. Sem arrependimento não há perdão de pecado. Porque através do arrependimento que a pessoa vai alcançar o perdão do pecado. E para isso ela tem que tomar uma atitude, que é aceitar. Aceitar aquilo que está lhe sendo oferecido. Está oferecendo para o pecador a oportunidade de ele se transformar numa nova criatura em Cristo Jesus. Agora, quando ele aceita de coração, não de boca, de coração, muitos aceitam de boca, só para agradar alguém, ou só para mostrar, e fica naquele lenga-lenga e não sai daqui. O crente atuante ele tem que ter um desenvolvimento na obra. Ele não tem um desenvolvimento na obra, faz nada, ele não aceitou nada, está de boca só. Muitas vezes aceita para agradar a família, ou agradar a mulher, ou o homem para agradar a esposa, mas e acontece nesse momento, aceitou de coração, Senhor, perdoa-me, eu me arrependo, me perdoa. Então, o que vai acontecer nesse momento? A expiação. O sangue de Jesus Cristo, ele passa e faz uma limpeza de todo o pecado. Todo o pecado. O original e os veniais, todo. Fica limpo de todo o pecado. E o Senhor lança no mar do esquecimento. E dos teus pecados não me lembrarei mais. Então, quem aceita Jesus, seus pecados, não me lembrarei mais. Não fique a pessoa se lembrando do que fez no passado. O passado passou. Tem gente que vive ali se remoendo no passado. Então, não se converteu direito. Esquece o passado. Paulo ele falou, esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Ele tinha que esquecer. Ele ia ficar se lembrando que ele foi um perseguidor da igreja, que ele maltratava, que ele prendia, que ele mandava matar. Ele ia ficar se martirizando. A partir do momento que ele se converteu ali na estrada de Damasco, o Senhor fez uma limpeza completamente, tirou todo o pecado.
Então ele fala, agora eu prossigo para frente, não vou ficar remoendo coisas que eu fiquei para trás. Tem muita gente que isso aí é subestimar o sacrifício de Cristo. Subestimar o sangue de Cristo, que faz a expiação. O que é a expiação? Remoção, limpeza, tirou. Redenção é o preço que ele pagou, deu a sua vida. Expiação é remoção do pecado. Ok? Aí parte, depois desse procedimento, o Senhor vai te apresentar o seu pecado já estão removidos. Porque para poder apresentar ao Pai, é preciso já estar limpo. Senão, não vai ao Pai. Está limpo. Aí o Senhor apresenta para o Pai. Aí ocorre o quê? A reconciliação. E o Pai, Supremo Juiz, determina justificado. Está justificado. A partir da justificação, que é um ato de Deus, é um ato, não é processo. Agora, pois estamos justificados. Quem tentará acusação contra os escolhidos? Ele já está justificado. Ele é o salvo. Ele está reconciliado com Deus. Agora ele pode orar o Pai Nosso, que o Pai Nosso vai ter valor. Senão não adianta ficar orando o Pai Nosso se não está reconciliado com o Pai. Depois de reconciliado, né? Está reconciliado com o Pai. Né? Então, ocorre o que? A regeneração. Todo o processo. A regeneração é você, que a pessoa se converte, ela sente algo impactante dentro de si. Ela começa a mudar de vida a partir daquele momento. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Então, a partir do momento você está regenerado também. Tá? E, através da regeneração, já você está na condição de salvo. Então, justificação é um ato. As outras todas são processos. Salvação. A santificação é uma condicional para você se manter reconciliado e em comunhão com Deus. Porque você agora tem acesso ao Senhor Deus, através de Cristo. Então, você tem a santificação, porque Deus é santo. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, santificação é seguir aquilo que Paulo falou. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então, o que me convém, o que eu posso é o que a Bíblia me permite. O que eu não posso é o que a Bíblia não me permite. O que não me convém é que a Bíblia não me permite. Então temos que conhecer, ser doutrinado, importante um discipulado, uma evangelização. As pessoas se conscientizarem e poderem andar em santificação, separado do pecado. O que é santificação? Separado do pecado. Que pecado? O pecado doloso. Sabe que é errado e faz. Sabe que é errado e faz. O pecado venial, todos nós cometemos. Por algum ato impensado, por algum ato surdo de dar alguma coisa, mas esse pecado você já se conserta com Deus imediatamente. Você tem o Espírito Santo, ele te alerta imediatamente. Não te acusa, não. Ele te alerta. Tu sente que aquilo que você fez não está te incomodando. Aí você simplesmente pede perdão ao Senhor. E a partir daquele momento, aquele incômodo todo sai imediatamente. Você não tem mais nada. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O pecado doloso ele tem que ser confessado. Porque o pecado doloso ele contra o corpo e contra Deus. Aí já vai mais longe. Então quem praticou esse pecado e continua com ele, e continua na igreja, tentando esconder, mas de Deus não esconde, ninguém esconde nada. Uma hora ele vai revelar. Porque o que o Senhor diz, aqueles que usam de engano não ficarão dentro da minha casa. Não vai ficar
usando de engano, participando do corpo de Cristo, não vai ficar. E depois, a última etapa, nós temos na condição de salvo, a última etapa é a glorificação. Então, a glorificação já não está mais no estágio terrestre, estamos no estágio superior. Aí o corpo é glorificado. Isso, se houver um arrebatamento, quando vier, se houver, não, quando vier um arrebatamento, e se estivermos vivos nesse período, gostaríamos de estar todos, para tu não conhecer a morte, então teu corpo é glorificado. Agora, se sobe do jeito, agora antes do arrebatamento, seu corpo, seu espírito vai para o céu, mas só vai ser glorificado quando Jesus vier buscar a igreja. Antes disso, fica lá, o espírito está lá na presença do Senhor todo, mas a parte glorificada, que é a parte humana, né? A parte humana que é glorificada, então, é uma natureza humana e uma natureza celestial. Jesus, ele tem a natureza humana, ele se fez homem. Entendeu? Glória a Deus. Aqui fala da serpente de bronze, a elevação do Filho do Homem. Então, a serpente de bronze, no deserto, o povo murmurou muito. Né? O povo murmurador. Mesmo porque, incitados por aquela multidão mista, né, que vieram, aproveitaram a deixa, né, eles estão saindo, vão sair junto também. Então, veio uma multidão que não era dos hebreus, mas se juntaram com eles, e eles promoveram muita incentivo à murmuração. Eles não eram hebreus, e incentivaram ali no bezerro de ouro, incentivaram na falta de água, na falta de comida, e o povo entrava na deles. E começava aquela murmuração. E chegou um ponto que Deus ficou indignado, não. Ele fez aparecer serpente de tudo quanto é lado. E começou a picar. Mais os murmuradores. Mais os murmuradores. Viu? E essa serpente aí, quando picava, não demorava muito uma pessoa ia a óbito, morria. E começou, Moisés intercedeu. E Deus, que é rico em misericórdia, né, fala para Moisés fundir ali uma tipo de serpente confeccionada de bronze e pôr numa haste. Então a serpente foi levantada. E quem olhasse para aquela haste de bronze da serpente ali, era curado. Se já tivesse picado, era curado imediatamente. Ou quem fosse picado, também era curado. Desde que olhasse. Quem não olhasse, não era curado. Quem olhasse, era salvo. Quem não olhasse, estava condenado à morte. Ela foi levantada. Tipo de Cristo. Tipo de Cristo. E para mostrar ali que o pecado, como o veneno da cobra, ele vai para o sangue e contamina tudo. E precisaria de um antídoto. Então Cristo também foi levantado. Cristo, o antitipo. O antitipo é a revelação do tipo. E quem olhasse para Cristo, foi levantado. Quem olhasse para Cristo, quem olha para Cristo, que foi levantado. O pecado que nos deixa como morto, porque nós temos o veneno, nós tínhamos, e quem não tem Cristo tem o veneno do pecado. E esse veneno do pecado, ele só é curado quando se olha para Cristo, aquele que foi levantado. Então, quem olhar para Cristo
E dentro de todo esse procedimento, tem o seu pecado expiado. O sangue de Cristo é o único antídoto para tirar o pecado. O sangue de animais não tirava o pecado, eles só cobriam o pecado. Mas o sangue de Cristo, ele remove o pecado. Então, havia o povo ali a cura física. Quando olhasse para a serpente de bronze. E quando olhamos para Jesus, a cura espiritual. Porque o nosso pecado é tirado. Essa doença mortal, que esse veneno mortal que é o pecado, ele é retirado de nós. Ele é expiado, removido. Amém? Então quem não olha para Cristo vai ficar que nem os outros, não. É morte. O amor incondicional, mas é condicional quanto à escolha da fé. O amor incondicional. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho de Deus. Jesus Cristo, ele veio para satisfazer o amor do Pai. Ele não era obrigado a vir. Deus não obriga. Deus não obrigou o Filho a vir. A Bíblia diz, ele deu uma dádiva de Deus, por quê? Porque ele sabia que o Filho queria realmente se submeter às exigências do Pai. Jesus quis, como diz lá em Isaías, quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Isaías tipificando ali também a parte de Cristo. Pode, Senhor, envia-me a mim. Então Jesus, ele certamente disse para o Pai, Pai, envia-me a mim, porque não tem outro. Não tem outro. Porque tinha que estar totalmente limpo de pecado, purificado. E ele entrou num corpo para se materializar, parte física, de uma virgem que não teve a fecundação. A fecundação dela foi não de fora para dentro. Ela foi fecundada lá dentro. Pela não a neoplasmática. Neoplasmática é aquela que o homem fecunda a mulher. A semente vai, né, e entra a árvore, ela penetra no óvulo e ali começa a formar. A bioplasmática é formada dentro das trompas de Falópio. Depois que tem um óvulo, depois ele cai no útero e começa a gestação propriamente dita. Então Jesus passou por isso. Mas ele é um espírito. Espírito não tem limitação de espaço. O Espírito de Jesus estava naquele óvulo de Maria. Para formar o corpo. Né? O corpo dele, como sabe, totalmente igualzinho o corpo de Adão antes de pecar. Então Cristo, na realidade, ele já tinha a imortalidade. Mas a missão dele era só de curta duração. Só realizar o seu sacrifício. Porque tinha a mortalidade. Você pode ficar perguntando, pastor Luiz. Eu dou a minha vida e torno a retomar. Eu sou imortal.
Depois, eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Então, na realidade, ele ressuscitou. Ele deu a sua vida e o Espírito Santo operou a ressurreição do seu Espírito. O mesmo poder que ressuscita o nosso Espírito foi o poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor nos oferece, Ele revelou o seu propósito, né? Então a questão da semente, ela apontava para a cruz. Né? Então um evento provisório que foi revelando o propósito de Deus. Então Deus estava ali irado pela murmuração, puniu, mas rico em misericórdia, e assim foi levantado aquele meio provisório para que o povo não continuasse morrendo classificada da serpente venenosa. Tá? Então, eles tiveram a cura física e nós, no caso, tivemos a cura espiritual. Então, quem não olhava, morria. O amor incondicional é condicional quanto à escolha da fé, porque Deus deu o seu Filho no mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no nome do Filho de Deus. Então, como eu disse, Jesus ele veio movido pelo amor do Pai. Ele veio movido pelo amor do Pai. Jesus não veio como juiz. Embora o Senhor, em todas as várias passagens do Antigo Testamento, Jesus se apresentava, não revelado ainda como Jesus, mas ele se apresentava como o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Vocês podem ver na Bíblia que está em letra maiúscula. Anjo do Senhor. Se trata de Jesus Cristo. Aparecendo como se tivesse materializado. Quando ele apareceu para Abraão, quando ele apareceu lá na luta com Jacó. Jacó segurou hoje. Que anjo é esse? Ele era o próprio anjo do Senhor. Ele queria a bênção. Não era o anjo que ia dar a bênção. Quem dá a bênção é Cristo. Amém? Alguma dúvida? Tinha dúvida? Você olha isso aí. Quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, veio 3 personagens angelicais. 2 que era para agir na destruição e 1 para ficar com Abraão. Então Abraão fez ali com ele. Né? Se tiver 50 justos, tipo assim, se tiver 40, se tiver, chegou nos 10, aí ele parou de ir. E era Jesus, o anjo do Senhor. Isso é preciso entender. Né? Quem é os anjos realmente, quem é o anjo do Senhor? Que se tratava de próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, o seu Filho amado para não condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então ele não veio como juiz. Jesus não veio como juiz. Não veio para ajudar, ele veio para pregar o Evangelho, ele veio para salvar, ele veio para dar uma oportunidade para todo mundo, porque diz a palavra aqui em João. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele falou o mundo, ele não falou amou Israel, ele amou só um povo, não, ele amou todo o povo. O amor de Deus foi distribuído para todos. Agora, Deus ama o pecador, mas ele tem ira com o pecado que está no pecador. Se o pecado sair, porque a pessoa aceitou as condicionais, se o pecado sair, aí a pessoa vai conhecer realmente o amor de
se nós conhecemos o amor de Deus em nossas vidas, porque o pecado saiu de nós. E o amor dele entrou na nossa vida. Então, a humanidade toda está na condição de condenada. Veja bem que a maioria é tudo perdido. Os que se salvam em relação à população terrena de todos os tempos é uma minoria. Por isso que muitos são chamados e poucos são os selecionados. Porque existem condições para você manter salvo. Se fosse simplesmente a salvação do hábito, você podia fazer qualquer coisa, porque tem alguns que pregam, está salvo, não tem jeito, tem o amor de Deus, mesmo que erre, vale nada. No céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Simplesmente assim. Tá? Então não entra. Então, como ele diz para a igreja de Laodiceia, esse que não é frio nem quente, mas é morno, vou te vomitar. Não quero, você não serve para entrar no meu reino, do jeito que você está. Porque o frio ainda pode se recuperar e se tornar quente. Mas o morno é aquele crente que não tem jeito. Não tem jeito, não muda. É sempre aquela coisa, não muda. Não adianta a doutrina, não adianta nada. Ele é aquela. Esse é o morno, que vai ser vômito. E vômito não tem volta. Quem é que vai trazer o vômito de volta? E o único meio, né, sem essa incondicional de Deus, incondicional, mas condicional para nós, condicional para entender quando ele fala, ele é o único caminho que o homem deve seguir, ele é a única verdade que o homem deve acreditar, deve crer, e é a única vida que o homem deve olhar. O pessoal tem essa vida, então não adianta querer buscar outros meios para viver uma outra vida que é só essa vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Passar por ele não tem Maria. Quando falar de Maria, negros fica todo popular. Maria foi uma serva preciosa de Deus que cumpriu a missão que foi lhe dada: gerar os filhos de Deus. Ela gerou, cuidou, e depois da sua morte ela foi para a glória celestial, como todos os outros que serviram a Deus. Está na glória celestial. Lá ela não é Maria, mas ela é um espírito. Quem vai para lá é um espírito. Maria é um nome terreno, biológico. Nosso nome, nós não sabemos ainda, nós vamos saber como que dá. Lá eu não vou me chamar disso. Deus já tem. É Deus que dá o nome aos seus filhos. Nosso pai biológico deu o nome. Cada nome é que misericórdia. Mas pode crer que o nome que Deus deu é muito bonito. Aleluia. Glória a Deus. Então, fora disso aí, né? A igreja está sustentada sobre Pedro, o Papa dizendo que é sucessor de Pedro, que a igreja está edificada sobre misericórdia. A igreja está edificada sobre Cristo, a pedra angular, a pedra rocha sustentadora da igreja. Ele não tem sucessor, não. É Cristo só. Pedro teve o privilégio de, quando Jesus fala, vou abrir as portas do céu para ele pregar o Evangelho, que ele foi o primeiro depois do Pentecostes a pregar o Evangelho. Depois disso, os outros começaram a pregar. As portas estavam abertas para todo mundo pregar. Então, acho que ele é o bambambam, é o tal. Né? E aí, principalmente esse que está por aí, misericórdia, vai querer que eu seja sucessor de Deus. Tem outros aí que também se pronunciaram como sucessor, né? O Smith aí, dos mormons.
Então a escolha humana diante da revelação da luz do Evangelho. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não veio para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, é assim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Jesus veio trazer luz no mundo de trevas. O mundo estava em trevas. Ele veio para aclarar, trazer luz, trazer entendimento, aclarar as mentes mergulhadas nas trevas. E ainda está a humanidade mergulhada em trevas. E cada vez está mais difícil de pessoas virem para Cristo. Porque a ciência se multiplicou, as coisas mudaram totalmente. Antigamente vinha muita gente para aceitar Jesus, hoje não tem. A corrupção no meio evangélico, escândalo no meio evangélico. Pastores que estão aí promovendo escândalo na mídia, se expondo aí numa vergonha tremenda ali. Pastor é para ficar com a sua congregação, com a sua igreja, cuidar do povo e não se meter em política, não se meter em controvérsia aí. Cuida do povo, tem a responsabilidade de apresentar a igreja através do Espírito Santo, ele cuidou através do Espírito Santo, que o capacitou para isso, para apresentar para Cristo. Esquece os outros, deixa, mas se envolve aí, outros se envolvem em corrupção, outros se envolvem em um monte de coisa, está cheio de gente aí, qualquer coisa aí, fez uma maldade, estrupou o pastor, aqui pastor ficava um pastor, cara que se intitula pastor, pastor é ministério, pastor é consagração de Deus, chamada de Deus, tem que ter preparação, tem que ter estudo, tem que ter uma vida íntegra, não se envolver em nada. Graças a Deus eu não me envolvo em nada, sou respeitado aí no meio evangélico. Tenho testemunho. Agora, cheio aí. Aí o pessoal do mundo vê, que é isso, olha aí, eu aqui não vou para a igreja, para lá, vou lá, é tudo ladrão, vou lá dar dinheiro para o pastor, aí, enfim. Pastor, dinheiro que entra na igreja é para a obra, é para custeio da obra. Custeio da obra, tá bom. Quem quer dar, dá, quem não quer dar, não tem. Quanto tem dinheiro para a obra ser sustentada, cumprir seus compromissos, se não tiver mais, infelizmente. Aí ela se encerra, né? Glória a Deus. Então, e a todo judeus viviam na sombra da lei. Então, não queriam aceitar a mensagem aclarada do Senhor Jesus Cristo. Eles eram doutrinados pelos fariseus. Os fariseus, eles iam, como se diz, evangelizar. Como Jesus disse, vocês andam 10 milhas para fazer um prosélito, para convencer um gentil a participar do judaísmo. Depois que se convertia, eles impunham ordenanças acima daquilo que a lei permitia. A pessoa não aguentava, o jugo era muito. E embora, ele não queria mais saber, não adiantava mais falar. Então vocês andam 10 mil para fazer um processo para depois jogar lá no aldeia no inferno. Ou muitos que estão aí pregando a riqueza, o materialismo e tal, porque você vai ficar rico, depois explora bem a pessoa não vai receber nada, não recebe nada. Aí se frustra e vai embora. Vai que ele ganha essa pessoa de novo. A pessoa que se frustra com o evangelho, com o pastor, não vai embora, não tem mais. Acho que o amor foi enganado. Quando vamos ao evangelho, vamos falar com pessoas, a vida vai melhorar, as coisas
As portas vão se abrir. Não fala nunca isso aí para as pessoas. Porque se não acontecer nada, ela vai desistir. O cara prometeu tudo isso aí. E a vida ficou pior, porque depois que se converte, a vida fica pior. No sentido de problema, de tribulação. Não que Deus não vai. Deus vai abençoar. Mas não do jeito que promete. Coisa que Deus não autorizou a falar. Eu falo que Deus não autoriza a falar, que está dentro da palavra de Deus. Eu prometer coisa de mim mesmo para as pessoas. Aí eu estou me enganando, estou mentindo. Então, aqueles que têm medo, né, da exposição da sua vida, então se escondem, recusam aceitar a mensagem do Evangelho, que está com a vida toda comprometida, com a vida está enganando a mulher, está enganando a mulher, enganando o homem, o filho, vice-versa, e não quer aceitar, e acha que a sua vida vai ser exposta. Não, ninguém vai ser exposto a nada, porque quando vem para Jesus já é perdoar seus pecados, ele não precisa. O pecador, quando vem para Jesus, ele não precisa estar confessando o que fez no passado. Ele se vê um ato ali que ele já aceita Jesus, já é expiado, acabou, o pecado sumiu, desapareceu da sua vida, acabou, não vai ser revelado. Ele não precisa estar contando para ninguém o que ele fez no passado, nem para ninguém, nem para a mulher, nem para filho, para ninguém, nem para pastor, para ninguém. E foi perdoado, acabou. Agora, dali em diante, se pecar, se cometer atos dolosos, vai ter que confessar. Se traiu a mulher, vai ter que contar para ela. Se roubou, vai ter que contar e vai ter que roubou. Alguma maldade que fez, se enganou, enrolou alguém, não. Vai ter que confessar. Se ficar encoberto, ele está em dívida. Ele está em dívida. E para alcançar o perdão, ele tem que ir para o credor. Se alguém me deve alguma coisa, sou credor, está me devendo. E a pessoa fica se escondendo. Então, o pecador assim, fica se escondendo para não pedir como é que se diz? Um alívio da vida, ou tentar, não posso te pagar, aquela coisa. Mas ele tem que chegar e falar. Não pode se esconder. O pecador está se escondendo. Mas ele tem que pagar, contar aquilo que fez para poder ser perdoado. Nesse caso do pecador, tá? Quando a gente fica errado dentro da igreja, tem líderes envolvidos que estão dando tempo. Mas não conta. Ele tem medo. Ele não quer que a mulher saiba, não quer que o marido saiba, não quer que o filho saiba, não quer que a igreja saiba, e fica ali. Só que não tem unção nenhuma, não tem unção, nem tem poder de Deus na sua vida, porque o pecado que está alojado não deixa o Espírito Santo não opera no tipo de vida desse. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Só vendo que o irmão estava até contando um testemunho, né? Um pastor, o senhor falou agora, né? Que tem unção, tem um pastor que ele estava no erro também, né? Estava fazendo coisas erradas e ele estava pregando e mesmo assim Deus estava usando ele, né? E ele ficava se questionando, né? Falando, Senhor, por que isso está me usando? Desse jeito, chegou um tempo que ele começou a se remoer, né? Ele começou a falar, Senhor, me expõe, me vergonha, né? Pode me envergonhar, mas que eu não tinha coragem. Aí ele falou que um dia ele acordou e viu um anjo do Senhor na frente dele, falando assim, eu espero no juízo final. Tipo assim, Deus estava usando, né? Mas a pessoa ali, ela estava diante de Deus. Aí eu queria saber. Porque na realidade ela não tem o som, ela tem capacidade de persuasão. É uma diferença. Aí o Senhor, pela vontade não soberana, permissiva, tá? O importante é que pregue, o importante é que decide. Só que lá no juízo final, Senhor, eu profetizei no teu nome, você demônio teu nome, partar comigo, eu não te conheço. Esse que anda roubando, que anda fazendo coisas erradas aí, o Senhor permite, vai fazendo. Mas
vai para o juízo final. E a pessoa, Aquele que usa de engano não ficará. e a pessoa já vai se remoendo em vida, né? Exato. Aquilo ali não remorso, aquela situação. Não quer se consertar. Por exemplo, adultério. O pastor caiu no adultério. Não pode voltar. Ele vai doutrinar sobre o pecado. Vai doutrinar sobre o adultério. Com que cara? Aí ele foge de todos esses textos, né? Só vou pregar coisinha aqui. Mais leve aqui. Escolhe o que vai pregar. Não, aqui não posso, que eu entro. O senhor fala no inferno vai ter lá o sofrimento, né? Aqueles que conhecem a palavra, né? Eu fiquei pensando naquela passagem também que nós estamos falando, que Jesus fala, é certo que vem uns escândalos, mas aí que vem uns escândalos, que é melhor amarrar uma pedra de munícipe. Imagina tu morrer afogado numa pedra sufocada, o sufoco que é. Imagina tu no inferno, que é algo pior, né? Para aqueles daqui que conhecem a palavra, não está na ignorância. É mister que vem os escândalos, mas tem um ai. De quem por quem venha os escândalos. Vamos encerrar a palavra. Grande Deus. Hoje à noite estaremos aqui, né? Culto de louvor, adoração.